Fala galera, beleza? Tô de volta. Vamos lá, vamos começar a configurar o projeto aqui. Vamos instalar somente o que a gente precisa nesse momento para começar a testar. Então, esse projeto aqui, como a gente vai começar pela camada de domínio, depois vai fazer a implementação dele no Data Layer. Por enquanto eu não preciso nada relacionado a front-end, nem nada do tipo. O que eu preciso aqui é o TypeScript, porque eu vou usar o TypeScript nesse projeto. E preciso configurar o Jest. E eu acredito que isso é suficiente para a gente conseguir já criar nossos primeiros testes. Isso aqui é um dos princípios da programação, que é You Aren't Gonna Need It. Se você ler a sigla, é o IAGNI, que diz exatamente sobre isso, que você não deve ficar criando aqui um monte de pastas, um monte de diretórios, já prevendo o que seu projeto vai ter, instalando um monte de dependências, sem antes você ter certeza que você vai precisar daquilo. Então só instala as coisas conforme a necessidade. Nesse momento eu só preciso do TypeScript e do Jest. Eu poderia instalar nesse momento aqui também o ESLint, Prettier, essas coisas que são relacionadas à configuração do projeto, mas como eu falei na aula passada, eu não vou perder tempo aqui fazendo isso, porque eu já tenho outros vídeos aqui no canal onde eu mostro como é que faz isso, nos meus cursos na Udemy também, todos eles eu mostro como é que faz isso. Então, eu acredito que isso cada um deva fazer o que se sentir confortável. Quem quiser usar o ESLint usa, quem gostar do padrão do standard usa o padrão do standard, quem preferir o Airbnb usa. Isso tanto faz, não vai fazer diferença aqui no projeto. Então vamos lá, vou abrir aqui o terminal. Deixa eu conferir se eu estou na pasta correta. Estou na pasta correta. E vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser inicializar o npm, que eu gosto de usar o npm. E já vamos fazer inclusive um commit. Git C, um atalho do Git que eu tenho aqui para fazer commit direto. E eu vou botar aqui add npm. E como eu falei, eu não vou utilizar o conventional commits aqui só para acelerar um pouco a aula. Então eu não vou tipar os meus commits, só para andar um pouco mais rápido. E agora que a gente já tem o npm, vamos começar instalando aqui como desenvolvimento o TypeScript e o @types/node. Beleza? Configurado. E além disso, eu vou aproveitar esse commit, já que tem dentro do contexto do TypeScript também. Eu vou rodar aqui o tsc init, para ele gerar para a gente o arquivo do tsconfig. E beleza, vamos lá. A gente não vai precisar aqui de nada disso. A gente não vai gerar build nesse projeto, então a gente não precisa nem do target, nem do module. A gente não precisa de nada disso. A única coisa que eu vou deixar aqui no TypeScript habilitado, eu vou apagar até aqui. Eu vou deixar o base URL e os paths. Vou deixar também aqui o rootdir. Na verdade eu queria o rootdir no singular, não no plural. Então vou botar aqui rootdir. E o resto eu acho que eu posso apagar tudo isso aqui. Se a gente for algum dia resolver levar esse projeto aqui para frente e quiser publicar ele em algum lugar, a gente volta aqui e adiciona as propriedades que a gente precisar. Nesse momento aqui, para o teste, a gente só precisa aqui do base URL. Do base URL, no meu caso aqui, vai ser a pasta source, que ainda não existe, mas vai existir. O rootdir também é a pasta source, é onde fica nosso código. E o paths eu vou usar só para a gente poder fazer os imports de uma forma mais elegante, para não precisar ficar colocando dentro do meu código o import, alguma coisa. E aí a gente tem que ficar colocando o ponto barra várias vezes. Como a gente usa o Clean Architecture aqui nesse projeto, é muito comum a gente ter vários níveis dentro das pastas. A gente quebra bastante a coisa em pasta em pasta. Então isso aqui ajuda bastante na legibilidade dos imports. E aqui dentro a gente passa basicamente o que eu quero substituir. Então sempre que eu encontrar uma arroba barra qualquer coisa depois, eu quero substituir por essa qualquer coisa. Então é basicamente isso que a gente coloca. Então qualquer diretório que eu tenha dentro da minha pasta source, e aí as pastas que eu tenho na raiz do meu source são as pastas do Clean Architecture, domain, data, infra. Qualquer uma dessas pastas eu vou poder acessar através do import @domain, @infra. Então isso aqui fica bem bacana, ajuda bastante na legibilidade do nosso código. Beleza, configurado o TypeScript, vamos commitar. Git commit, vou botar aqui add TypeScript. Vamos limpar. E já temos o TypeScript configurado. Próxima etapa eu vou configurar o Jest. Então vamos lá, npm install. Também como desenvolvimento, a gente precisa do Jest. Eu preciso do
@types/jest e preciso também do tsjest. O tsjest é a biblioteca que vai converter o código de teste de TypeScript para JavaScript. Aqui é a tipagem do Jest e a biblioteca em si. Então, beleza, vamos instalar isso aqui. Eu vou aproveitar enquanto ele está instalando isso aqui, já vou criar aqui na raiz do projeto o arquivo do jest.config.js. E aqui dentro eu vou fazer o module.exports. O que a gente precisa aqui dentro do jest config? A gente precisa ter o roots. E aqui no arquivo do jest, a gente passa isso aqui como uma variável dele que é rootdir, que marca onde é o nosso diretório inicial. Mas isso aqui é dentro da aspas. Aqui. E aqui dentro do rootdir a gente vai passar a pasta source. Então seria a pasta raiz do projeto /source. Então esse aqui seria o root da gente. A gente precisa aqui do test environment. E aqui pra gente vai ser um node. O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui do transform, porque a gente está utilizando o tsjest. Então toda vez que ele encontrar algum arquivo aqui para ele testar, e aqui dentro a gente passa uma expressão regular, qualquer coisa. Então qualquer caractere mais de uma vez pode existir. Depois eu vou fazer um caractere de escaping, porque eu quero agora pegar o ponto mesmo. Esse ponto aqui na expressão regular significa qualquer coisa. Então pode ter qualquer coisa várias vezes seguidas de ponto .ts. Eu posso colocar aqui um dólar no final para dizer que é o fim dessa expressão. Então sempre que ele terminar com ponto .ts, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer transformar isso aqui usando o tsjest. Então ele vai converter qualquer teste nosso de TypeScript para JavaScript. E além disso, como a gente está usando os módulos, a gente precisa também dizer para o Jest como que o Jest vai entender esses arrobas nos imports, nos arquivos de teste. Então a gente tem que usar aqui o module mapper. Na verdade é module name mapper. E aqui dentro a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez lá no tsconfig. Aqui toda vez que ele encontrar um arroba barra qualquer coisa depois, então aqui também a expressão regular, a gente pode botar o ponto asterisco ou ponto mais, aqui tanto faz. O que ele vai fazer? Ele vai substituir isso aqui pela variável do rootdir /source. E aqui, depois disso aqui, a gente vai colocar o $1. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão regular. Quando a gente coloca isso aqui dentro de parênteses, quer dizer, eu estou capturando isso aqui. Então eu capturei tudo que veio depois do arroba barra e vou substituir aqui depois. Então o Jest vai, toda vez que ele encontrar arroba barra domain, ele vai substituir por rootdir /source /domain. Então o $1 representa o que a gente capturou aqui nessa expressão regular. E é basicamente isso. Com isso aqui o Jest já consegue entender também os importes com arroba que a gente colocou dentro do TypeScript. Isso aqui é tudo que a gente precisa para começar o projeto. Então vamos lá, vou limpar aqui. Mais um commit add jest. Beleza, commitado. E vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos criar aqui uma pasta source. Dentro do source eu vou criar a pasta domain. Então já criei uma pasta do domain, que é onde fica a nossa regra de negócio. E vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo. Então, na verdade eu vou criar uma pasta dentro do domain também. Eu vou criar uma pasta use cases. Dentro de use cases eu vou criar o nosso primeiro caso de uso. Então, o primeiro caso de uso que eu vou criar aqui, bem, a gente vai ter basicamente dois casos de uso aqui que eu enxergo. Tem um caso de uso que vai ser para a gente carregar os dados das compras, que é o load purchases, e tem o save purchases. Então, a princípio, eu enxergo esses dois. Então, vamos começar criando o save. Então, vou chamar aqui ele de save purchases. Escrevi errado 3 vezes já. Agora sim. Save purchases.ts. E aí lembrando que esse arquivo aqui é um arquivo do domain. Aqui a gente não coloca implementação de nada. Aqui é só interfaces e modelos, ou entities, como você preferir chamar. Então a gente vai criar aqui uma interface. A gente vai exportar ela para poder ser acessível em qualquer outro arquivo. E aqui dentro eu vou chamar ele de save purchases. Então isso aqui, esse caso de uso não fica amarrado
nada com cache ou com API. Então a gente vai fazer nesse projeto aqui a implementação desse caso de uso utilizando cache. Mas a interface não sabe nada sobre cache. Então o nome dela é mais genérico. E aqui dentro o que a gente vai fazer? A gente vai criar basicamente um método que eu posso chamar de save. E esse save é um método que vai receber como parâmetro uma lista de compras. Então a gente vai precisar criar um model. A gente vai receber aqui um purchases. Isso aqui vai ser um model que a gente vai definir. Então vamos criar aqui embaixo logo isso. Vou criar como um type alias. E eu vou chamar aqui de purchase model. E aqui o que a gente vai ter? Vamos inventar qualquer coisa. Vamos botar aqui, vai ter um ID. O que mais? Pode ter a data da compra. Só para botar uns tipos diferentes aqui. Um ID, uma data e o valor da compra. Vou botar um value como number. Tem 3 tipos diferentes aqui. Já dá para a gente usar isso aqui de uma forma bem legal. Então, seria uma lista de purchases. Então, aqui dentro a gente receberia um array de purchase model. Isso aqui não vai retornar nada, vai retornar void. Porém, esse caso de uso aqui, como ele serve tanto para ação remota quanto para ação local, então para cache ou para API, isso aqui é genérico. Vamos colocar isso aqui como uma promise, para isso aqui ser assíncrono. Então, mesmo que a gente saiba que no caso de uso do cache, a gente não precisa que isso aqui seja assíncrono, porque o cache com local storage acontece imediato, na mesma hora, é bom que o caso de uso fique assíncrono, porque isso aqui serve para os dois casos, tanto para o remoto quanto para o cache. E é basicamente isso. Com isso aqui a gente já tem o nosso primeiro caso de uso definido. A gente pode criar a implementação dele. É uma coisa que eu comecei a fazer nos meus projetos novos. Eu não fiz isso aqui no meu projeto da Udemy no Node. Pretendo fazer isso aqui em breve, fazer um refactor. Mas eu já apliquei isso aqui dentro do meu projeto do React. Eu comecei a colocar esse type alias dentro da minha interface, porque eu acho que faz todo sentido, já que esse model é um model específico desse caso de uso. Eu acho que ficaria muito legal se a gente pudesse colocar esse type alias aqui dentro, e aí a gente acessaria isso aqui com o save purchases.model ou save purchases.params, já que nesse caso isso aqui seria o parâmetro desse método. Porém, o TypeScript não permite ainda. Eu acredito que no futuro ele vai permitir que a gente faça isso aqui. Nesse momento ele não aceita isso aqui. E existe uma forma, que é um hackzinho, para fazer isso aqui funcionar. Não gosto muito de fazer hack, mas nesse caso eu acho que vale a pena, só pela legibilidade, depois na hora de usar isso aqui, dizer que esse model faz parte desse caso de uso. Então a gente pode criar aqui um namespace com o mesmo nome da interface, que é o save purchases. E dentro desse namespace a gente faz um export num type. E aqui dentro a gente não precisa mais botar ele como purchase model. Então isso aqui eu posso chamar, por exemplo, de params. Então seriam os parâmetros do save purchases. Então aqui dentro eu posso acessar isso aqui agora como um array de save purchases.params. Então qualquer lugar que eu for acessar isso aqui agora, eu não preciso mais fazer 2 imports. Basta eu importar o save purchases. E dentro dele agora eu tenho a propriedade que é o ponto params. E se ele retornasse alguma coisa, nesse caso aqui, a gente poderia criar um outro type aqui dentro que seria o models ou o result, como você preferir chamar. E aí você pode chamar ele como save purchases.result ou save purchases.model. Então isso aqui fica bem legal. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então eu vou manter assim. E beleza. Finalizamos esse arquivo aqui. Já podemos commitar isso aqui. Git C. Vou botar aqui add save purchases use case. Então já temos o caso de uso criado. E só para finalizar essa aula aqui, eu quero testar o Jest, porque a gente não fez nenhum teste com ele ainda. Então vamos criar aqui logo um novo arquivo. Eu vou criar o data layer. Dentro do data layer eu vou criar uma pasta de use cases também. E dentro de use cases eu vou criar esse primeiro caso de uso, que seria um save purchases voltado para a implementação de cache. Então eu vou chamar ele de local save purchases.spec.ts. Então vamos começar pelo teste. E aqui o local quer dizer que eu estou fazendo uma implementação desse caso de uso local. Local no caso aqui seria com implementação de cache.
No futuro a gente pode criar uma implementação desse cara aqui com remote, que faria acesso ao network, a uma API. Então, só para poder testar isso aqui, eu vou criar aqui o bloco do describe. E para quem não tem esse snippet, como é que faz isso aqui? Eu tenho aqui no meu projeto, aqui dentro do VS Code, dentro de Preferences, a gente tem esse User Snippets. E eu criei alguns snippets meus aqui personalizados, tanto para o JavaScript quanto para o TypeScript. E eu criei esse snippet para criar para mim aqui esse bloco de describe para o Jest. Então eu só escrevo aqui dentro teste e ele já reconhece para mim esse snippet, já cria para mim com esse modelo. Isso aqui me ajuda bastante. Vou deixar como um comentário aqui no comentário aqui da aula, na descrição da aula, o código para esse snippet. Quem quiser copiar isso aqui fica à vontade. Aqui no prefixo a gente diz qual é a palavra ou palavras que a gente quer usar para ele disparar o snippet. Aqui o código e depois uma descrição para ele. Então beleza, criamos um códigozinho. Quem a gente vai testar aqui vai ser o local save purchases. E vamos criar aqui um teste qualquer. Nem vou dar um nome para ele. Vou só fazer aqui dentro um expect 1 to be 1. E vamos ver se isso aqui vai passar. O que a gente precisa? Precisamos, no package JSON, criar um script de teste. Então vamos apagar esse default que veio aqui. E vamos botar aqui o Jest. Vou rodar ele com o no cache. E acredito que é só isso. Eu vou botar também aqui o watch all, só para ele ficar com o watch habilitado. E vamos rodar aqui embaixo o npm teste. E beleza, o teste está passando, quer dizer que o Jest está funcionando. Então a gente já tem toda a configuração que a gente precisa para começar a testar o projeto. Então, não vou commitar isso aqui, porque isso aqui não é um teste válido ainda. Vou manter o commit onde eu parei, que foi o último caso de uso. Na próxima aula a gente pode retomar e começar a realmente testar esse cara aqui de fato. Então, até a próxima aula, galera. Fui!